Hoje eu vou responder as curiosidades, as perguntas que vocês me fazem aqui no canal, lá no Instagram também. Pois é, então hoje a gente vai fofocar e quem vai fazer o programa são vocês. Ei! Foi só falar fofoca. A palavra fofoca já despertou você, né? Fofoqueiro, intrigueiro. Às vezes, não é nem pergunta que vocês fazem, é umas curiosidades assim que eu gosto de saber, que é muito legal. Tem gente que me acompanha de um tempão, como por exemplo, eu separei uma aqui que eu achei tão legal, porque às vezes são coisas repetidas, sabe, assim, e eu acho muito legal. A Raíssa Pereira: não te achava no Instagram, sou sua fã há muito tempo, desde o Zorra Total. Ah, Raíssa, tá vendo? Esse carinho alimenta a gente, sabe? Dá um oxigênio, uma renovação bem bacana. E é muito legal isso para quem trabalha, né, com a arte, trabalha com a comunicação, de saber que esse carinho ficou pelo caminho, com o seu trabalho, com as coisas que você fez, né, ao longo da sua carreira, mesmo tanto afastada da TV. Então isso é muito bom. Mas nessa leva aí de recadinhos, admiração, tem: adoro seus vídeos, seus conselhos, suas dicas, obrigado, você é muito bonita, obrigada Luan Cavalcante. E por aí vai, sabe? Esse carinho, essa coisa de Miriam, estou me achando tão feia, me ajuda, quero emagrecer. Tem dicas também, tem umas coisas assim que eu me sinto mesmo meio amiga de vocês, sabe? É muito legal. O Marcelo Medeiras Miranda perguntou assim para mim: você vai voltar para a TV? Preferi o Zorra Total da sua época. Você é muito linda. Marcelo, deixa eu te falar, voltar para a TV está cada vez mais distante dos meus planos, a princípio. TV que eu digo assim, fazer TV como você está dizendo aqui, Zorra Total, novela, voltar para TV fechada, né? Eu tenho vontade sim de ter um programa, eu tenho vontade de ter um programa direcionado assim para o público feminino, falando, dando dicas e tal, mas voltar para TV fechada eu acho que não cabe mais nos meus planos, assim, não. A princípio, a gente não pode nunca mais dizer, não pode dizer que nunca mais, né, faria e tal, mas enfim. Pois é, o Zorra Total da minha época, eu acho que eu entendo o que você está falando. Eu tenho muitos amigos ainda nesse novo perfil, pode ser dito assim? Vai acabar também. Vai acabar também. Nessa leva que tá, né, que eu acho bacana também. Só que eu acho que fica mais distante do público que assiste TV nessa hora. Então eu acho que as pessoas falam, quando dizem que preferem o Zorra Total da minha época, é porque o diretor na minha época era o Maurício Sherman. O Maurício Sherman, baita de um diretor, e ele entendia o que era, ele estudava quem era o público que estava em casa naquela hora, sabe, acompanhando a gente. Então eu acho que é só essa pegada que eu acho que eles erraram um pouquinho, porque eles fazem um humor muito mais universitário, mais jovem, que não prende muito, de repente, a família, né? A mãe, o pai, a avó, o filhinho pequeno. Então, eu acho que é só isso. Vou responder uma xará minha aqui de sobrenome, Tatiana Martins. Pois é, a Tatiana fez uma pergunta: por que você saiu da Globo? Um monte de gente me pergunta isso e eu acho que eu nunca falei, sabia? Por que eu saí da Globo? Eu saí da Globo mesmo, assim, as pessoas acham que eu fui mandada embora, tal. Não, eu pedi para sair da Globo. É sério, é muito doido isso. Muita gente me chamou de maluca na época, inclusive. Eu rescindi com a Globo, eu era contratada não por obra, eu era contratada já da casa, né? Eu já tinha sido contratada por obra para fazer a novela. E aí, quando fui para o Zorra Total, eu fiquei contratada da Rede Globo. Tanto que para eu fazer qualquer outra coisa fora o produto Zorra Total, eu tinha que comentar com o diretor para fazer qualquer coisa, participar de qualquer coisa na casa. Não os programas tudo bem, Jô Soares e Serginho Grosman, essas coisas todas a gente podia gravar, porque
era divulgação e tal, e sendo contratada não tinha problema. Mas eu saí da TV Globo porque eu realmente não me encaixava mais naquele perfil do que eu estava fazendo, sabe? De repente, se surgisse um grande papel, uma coisa bacana, mas eu vou confidenciar uma coisa que me magoava e me chateava demais, 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 demais. Eu chegava às vezes, vocês pensam, vocês entendem, vocês veem só o glamour de uma atriz, só aquela coisa linda que vai para a casa de vocês. A gente chega às 8 da manhã e às vezes a sua cena é um negocinho desse tamanho, ou que não seja uma cena grande, um filézão mesmo, mas você vai gravar só no final. O filézão é quando um texto é grande, né? Hoje meu texto é um filézão, é uma linguagem de atrizes, né, tal, do meio, assim. Às vezes você fica largada lá no camarim, horas, horas. E aí era gente da minha casa me ligando, eu tinha uma empresa na época e era eu tentando tocar a empresa, tentando administrar as coisas, e eu lá, sabe, já maquiada, pronta, esperando ser chamada para entrar no estúdio. Aquilo foi me consumindo de tal forma, eu me sentindo tão sem uso, sabe? Eu fui perdendo o valor e coisa que eu dava tanta importância para essa carreira. E aí eu falei, não, chegou a hora. E aí eu cheguei para minha produção e falei que queria sair. Na época, eu sei que a Gabriela Vanucci, eu lembro da minha produtora, ela chegou para mim e ela falou, não, você não vai fazer isso, não é possível. Eu falei, eu quero rescindir meu contrato com a TV Globo. E foi assim que eu tomei a decisão, por opção minha, única e exclusivamente. Não tinha me aborrecido com ninguém, a não ser comigo mesmo, com as minhas vontades, com a minha insatisfação de estar perdendo tanto tempo sem eu estar fazendo uma coisa que realmente me desse muito prazer, de sair de casa cedo, largar minha família, meus filhos, para ficar horas dentro de uma empresa, dentro de um estúdio, dentro de um camarim, para gravar, de repente, coisa de 40 segundos. Então, foi meio que um sinal, um lance que me deu assim, chega, a minha história acaba aqui, com a TV Globo. E aí eu rescindi.